Nos termos do precedente regimental 43 de 2007, em segunda chamada, estando presentes os excelentíssimos senhores vereadores Paulo Messina e Raimon, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Educação e Cultura para discutir o ensino religioso nas escolas. A Comissão de Educação é assim constituída. Vereador Paulo Messina, presidente. Vereador Dr. João Ricardo, vice-presidente. Vereador Raimon, vogal. A mesa está assim constituída. Vereador Paulo Messina, presidente. Excelentíssimo senhor vereador Raimon. Excelentíssimo senhor deputado estadual Márcio Pacheco, membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A senhora subsecretária de Ensino, Helena Bomeni. Professora doutora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Azoilda Loreto Trindade. Que está a caminho. Representante da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Evanir dos Santos. E o presidente do Conselho Deliberativo da Associação de Professores de Ensino Religioso, professora Vera Lúcia Santiago Cruz. E queria chamar à mesa também a representante da Secretaria de Estado de Educação, Maria Beatriz. Tenho a honra de registrar a presença do nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, vereador Tio Carlos. A presidência tem a honra de saudar a Escola Municipal Alina de Brito, os professores Sandra Lúcia de Matos e Caroline de Matos Pellegrino. Sejam bem-vindos à Câmara. Bom, vamos dar início à audiência pública. O assunto de hoje, como todos sabem, é o ensino religioso nas escolas. O prefeito Eduardo Paes enviou um projeto de lei para a Câmara, criando cargos de professor de ensino religioso. Este projeto de lei está gerando muita polêmica, não só dentro da Câmara, mas também na sociedade. Há os que se posicionam contra o projeto, há os que se posicionam a favor do projeto e há os que se posicionam a favor de criação de emendas para o projeto. Nós fizemos um debate aqui, estamos promovendo um debate aqui hoje, cujo objetivo é ser absolutamente imparcial. Nesse sentido, os vereadores da Casa, que solicitaram mais discussão para que pudessem avaliar ou emendar o projeto, têm esse fórum para que seja feito. O regime de tramitação de regime de urgência do projeto foi suspensa para que a gente pudesse realizar essa audiência pública hoje, esclarecendo as dúvidas de todos. Acredito na possibilidade de consenso entre todas as partes interessadas, mas é preciso entender que, em algum momento, vai haver necessidade do voto. Então, vocês têm que entender que, mesmo que não consigamos hoje aqui o consenso, é importante que todos tenham voz, todos tenham a palavra e todos possam colocar os seus pontos de vista, no sentido de informar e no sentido de preparar os vereadores e essa Casa Legislativa com todas as informações necessárias para que possam fazer o seu voto ou as suas emendas. Esse é o objetivo da audiência pública de hoje. Queria passar, primeiramente, por uma questão de ordem, à Secretaria Municipal de Educação, que vai falar sobre o projeto. E, posteriormente, vamos à discussão dele. Com a palavra, a subsecretária Helena Bomeni. Tá ligado? Bom dia a todos. Vereador Paulo Messina, presidente da comissão, vereador Raimon, deputado estadual Márcio Pacheco, professora Azoilda Loreto, não sei se já chegou. Professora Azoilda. Representante da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Evanir dos Santos, e presidente do Conselho Deliberativo da Associação de Professores de Ensino Religioso Católico, professora Vera Santiago.
Bom dia a todos os representantes de entidades que aqui estão. Bom dia, meus colegas da Secretaria de Educação, coordenadores, diretores, professores de escola, e especialmente a Escola Lina de Brito, da 7ª CRE de Curicica, seus alunos do 5º ano. Não é, Onesita, uma turma, uma escola que brilhou na nossa avaliação, uma turma de 5º ano valorosa, trazida pela professora, e que aqui estão tendo uma experiência singular, né? Começar a participar dos debates democráticos é um ótimo início para quem está indo para o 2º segmento. Então, parabéns à professora pela iniciativa, é um prazer estar aqui. A Constituição Federal, em seu artigo 210, parágrafo 1º, determina que o ensino religioso deve constituir disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido de forma facultativa aos alunos. A LDB, Lei 93/94/96, em seu artigo 33, também dispõe sobre o ensino religioso de matrícula facultativa para os alunos, que deverá fazer parte do currículo das escolas públicas de ensino fundamental. Assim sendo, a iniciativa do Executivo se insere no cumprimento a esse preceito legal. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação está se organizando para dar forma a essa determinação legal no ano de 2012. Para tanto, no início de 2010, procedeu uma pesquisa envolvendo cerca de 6.000 pais de alunos sobre seu desejo de que os filhos tivessem ensino religioso e em que credo, e caso negativo, se queriam que os filhos tivessem aula de educação para valores. A pesquisa apresentou aos responsáveis 7 credos, a saber, catolicismo, credos evangélicos vinculados ao MEB, Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, religiões afro-brasileiras, espiritismo, religiões orientais, judaísmo e islamismo. 32% dos responsáveis optaram pelas aulas de educação para valores, 43% pelo catolicismo e 24% pelos credos das igrejas evangélicas, e os demais credos ficaram com percentual entre 0% e 1%. Essa pesquisa foi realizada para conhecermos melhor a diversidade religiosa de nosso alunado e, a partir daí, podermos nos preparar com propriedade para dar conta dessa exigência constitucional, oferecendo ensino religioso de forma plural. Em sendo aprovado o projeto de lei ora em pauta, ampliaremos o espectro da pesquisa para todo o universo da rede pública municipal de ensino na época da pré-matrícula ao final deste ano, de 2011, para melhor podermos oferecer a nova disciplina a nossos alunos. Temos profunda noção da complexidade de tal decisão, e para tal temos que estar de posse de todas as informações necessárias para um efetivo cumprimento da decisão legal, e, ao mesmo tempo, não desestabilizar a organização escolar como um todo. Há que se considerar, nesse contexto, a obrigatoriedade das horas e dias letivos para o ensino fundamental, sem desconsiderar outro aspecto básico, que é a capacidade física das escolas para abrigar uma nova estrutura disciplinar. São muitas as facetas a serem consideradas nessa questão, e todas elas de grande importância. Outro aspecto muito importante refere-se ao professor encarregado dessa nova disciplina. Como inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal determina que a investidura em cargo público só pode ocorrer mediante aprovação em concurso, e da mesma forma, o inciso 1º do artigo 67 da LDB determina que o ingresso de professores dos sistemas públicos só pode se dar mediante concurso público, foi enviado a essa casa o projeto de lei ora em pauta com a proposta de criação dessa categoria funcional na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, tendo em vista essas considerações, eu acho que aí agora cabe o debate à mesa para prosseguir. Próximo orador inscrita, a senhora Og Sperli, que é representante da UICA. Eu estava lá do outro lado. Boa tarde para todos os presentes. Meu nome é Og Sperli, eu sou sacerdote bruxo da religião Wicca. Eu sou contra, e as pessoas que acompanham a gente também é totalmente contra o ensino religioso. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quantos aqui sabem o que é Wicca? Quantos aqui sabem o que é estregueria? Quantos aqui sabem o que é azatru? Reconstrucionismo helênico? Reconstrucionismo nórdico? Isso tudo são vertentes do paganismo. Será que vão falar isso dentro das escolas? Quem vai falar isso?
Quer dizer, é a minoria da minoria. A gente pode falar sobre druidismo, que é uma minoria, mas algumas pessoas conhecem, né? Podemos falar sobre outra coisa, xamanismo, que é uma minoria, todos conhecem, mas dessas outras ninguém conhece, ninguém sabe. Então, quer dizer, isso faz com que a gente fique preocupado. A religião, ela não tem a primícia de moldar o caráter, não. Não falando mal de nenhuma religião, mas se ela moldasse o caráter da pessoa, nós não veríamos pedofilia em algum segmento religioso qualquer. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A religião não tem a primícia de moldar caráter nenhum. E não é botar a religião na escola que isso vai fazer. A minha preocupação também minha filha está num colégio onde ela pode assistir aula de religião ou não. Se eu optar por ela não assistir aula de religião, não vai rolar uma certa separação. Ela vai perguntar para mim, ela tem 5 anos, por que, pai, eu não posso assistir a aula? Eu estou separando ela. Então, quer dizer, é uma outra coisa que tem que tomar cuidado. A religião é um assunto muito delicado para se tratar assim. Ensino religioso. Falaram de Deus, né? Deus é... A minha religião é politeísta. A gente não tem um Deus, nós temos vários deuses. Nós temos uma deusa. Não é Deus, é deusa. Mas se falou de Deus, já estamos nos sentidos excluídos. Então tem que tomar cuidado ao se falar sobre religião, principalmente em âmbito educacional. Entendeu? Mais uma vez eu falo, nós somos contra colocar isso no colégio, seja facultativo ou não. Não cabe a gente fazer essa opção. Eu sou bruxo, minha esposa é bruxa, e minha filha tem um DNA de bruxo, mas não é bruxa, né? No batismo dela, não foi um batismo, foi uma apresentação. Nós apresentamos ela para toda a sociedade bruxa, e outros que foram convidados. Mas que ela pudesse, ao longo do caminho dela, ao longo da vida dela, escolher a senda a qual ela se tornará, quando puder discernir sobre isso. Mas a gente pede que, pelo menos os nossos deuses, a acompanhem, a protejam. Mas ela não participa de ritual com a gente, porque é imposição. É minha filha, mas se ela participar de ritual meu, é imposição. E se a minha religião não for a melhor religião? E se eu tiver errado? Eu vou obrigar ela a errar comigo? Não. Ela vai escolher o caminho dela quando assim quiser. Não participa de rituais da minha religião. Pelo contrário, a gente vai... Outra coisa importante aqui, todo mundo fala sobre... meu amigo é evangélico, ninguém está falando de respeito, isso aí não tem nem que discutir, respeito é uma coisa que tem que haver. Ela gosta muito de festinha de evangélico. Ela tem muitos amiguinhos que a gente é convidado e ela gosta. Porque lá tem aquela gritaria toda, aquela coisa, ela gosta disso. Meus pais são messiânicos. Ela gosta lá da língua enrolada que ela fica repetindo e não entende nada. Gosta de bater palma, né, as 3 palmas. Mas a escolha dela, ela não está sendo imposta. Ela não vê isso como religião. Então, por favor, até sendo engraçado, né? Não vamos optar pelo ensino religioso nas escolas. Pelo amor de Deus. Eu acho que assim eu consigo falar a língua de todo mundo quando eu falo pelo amor de Deus. O certo era falar pelo amor dos deuses. Só isso. Muito obrigado. De entender que nós vivemos num país diverso, onde existem várias culturas,
inclusive religiosa, onde a pessoa vai à missa de manhã e recebe a preta velha na Umbanda à noite. Esse é um dado da realidade. Como é que nós vamos tratar disso? Então, eu chamo um pouco a compreensão de todos. Se, de fato, houver essa vontade da maioria, que a gente também tem que observar que nós somos minoria, né? O nosso papel de minoria, não vamos aqui ser prepotentes de achar que esses direitos dessas minorias sejam preservados, porque são cidadãos. E se hoje tem um debate da diversidade religiosa no país, se ele cresceu e está na sociedade, foi graças a Umbanda e o Candomblé, primeiramente, depois com o apoio dos judeus, dos muçulmanos, né, dos ciganos, dos pagãos, que, através dessa caminhada, tornou para a sociedade um debate muito aberto e concreto da diversidade religiosa. Nós não queremos revanche com ninguém, nem aqui falar mal de ninguém, nem tampouco dizer que somos melhores do que os outros, mas nós queremos respeito como cidadãos. E se vai usar dinheiro público para uma atividade como essa, a pluralidade da sociedade tem que ser respeitada. Se vai usar. É um concurso público. Então, eu espero que a gente consiga ter um caminho que seja bom para a sociedade, porque nós não possamos nos arrepender no futuro. Essas são nossas posições. Se não for plural, se não for plural e não tiver garantida, absolutamente garantida, o caráter facultativo e o caráter que não vai atrapalhar as matérias básicas, eu vou ser contra esse projeto. Se o projeto puder estar fora da grade mínima, ou seja, estar além da grade mínima, se o projeto puder ficar fora da grade mínima, puder ter a sua pluralidade garantida, aí tudo bem, a gente apoia o projeto. Se essas emendas que são fundamentais forem aprovadas, aí a gente pode aceitar o projeto. Fora isso, falo por mim, não sei pelos outros membros, nesse ponto, se essas condições não forem garantidas, eu lutarei para derrubar o projeto. Com licença, evidentemente, das falas de vossas senhorias. É isso. A próxima oradora inscrita, então, a senhora Florinda Lombardi. Bom, primeiro eu quero dizer que eu acho muito importante esse fórum, especialmente para que os credos, as representações, possam debater e fazer as suas avaliações. Seria até importante que o fórum permanecesse. Segundo, eu lastimo que o sindicato, que representa a categoria do Rio de Janeiro, a maior rede de educação da América Latina, não esteja representada na mesa. E nesse final de plenário eu vou tentar tecer alguns comentários. Nós tivemos agora um congresso no final do mês e o nosso sindicato reafirmou a posição de defesa da escola pública, gratuita, democrática, de qualidade e laica. E quero dizer, inclusive, que a discussão continua torta, a nosso ver. Ela foi torta na Assembleia Legislativa, quando o deputado Carlos Dias já se retirou, apresentou o projeto que, na época, então, o governador Garotinho sancionou. A discussão não é quem está representado ou não, se é proselitismo ou não, se é confessional ou não, enfim. A discussão é se nós defendemos mesmo a escola laica, a escola pública laica, se nós defendemos o Estado laico, se nós sabemos exatamente o que significa o laicismo. Que me permito dizer que, inclusive, essa instituição aqui, ao ouvimos aqui veementemente as defesas de alguns parlamentares e ao prefeito do Rio de Janeiro encaminhar para cá um projeto instituindo o ensino religioso na escola pública, não estão sendo laicos, não estão defendendo o princípio laico do Estado. É verdade que as pessoas pagam para ter ensino religioso nas escolas públicas? Não, privadas sim. E a escola pública, ela já detém um espaço democrático, que eu ouso dizer que com a instituição do ensino religioso, ela perde essa democracia. A experiência de quem vivencia isso no Estado
e não será diferente no município do Rio de Janeiro, pelas mesmas condições, é de uma situação conflituosa. A escola não é esse espaço. A escola é um espaço de saber. O educador ensina o aluno a contestar, a criticar, a investigar. A gente não ensina o aluno a ter fé que 2 mais 2 são 4. Ele pode recriar, inclusive, essa informação. E é essa educação que nós queremos. É esse espaço de contestação, de crítica, de atuação, de criação do seu próprio conhecimento. O ensino religioso não faz isso. Eu quero perguntar, inclusive, aqui com todo respeito, se as instituições religiosas estão se sentindo ineficazes. Porque é um absurdo que queiram transferir para a escola pública as mazelas da humanidade. É um absurdo fazer da escola a redentora. Como diz a Amanda Gurgel, que tem nos interpretado, nós não somos redentores dos problemas da humanidade, da violência, da pobreza, da miséria, dos conflitos familiares. Nós, educadores, sempre entendemos e respeitamos que é um fórum íntimo de cada um optar pela sua religião ou não religião, e que a família cabe sim o papel da orientação, não a escola. O nosso papel aqui é conclamar os verdadeiros democratas desta cidade do Rio de Janeiro, caixa de ressonância para o mundo. Essa praça aqui já abraçou inúmeras manifestações em defesa da democracia no país, desde as diretas, a cassação do presidente, etc. Queremos conclamar a todos que se juntem a nós na defesa da escola pública laica. Não pode ter ensino religioso, porque o laicismo é ferido nisso. Esta separação democraticamente garantida na Constituição precisa ser preservada. A verba pública tem que ir para a escola pública e não para os credos religiosos difundirem suas visões dentro da escola pública. Para isso já tem as igrejas, né? E a gente sabe que essa diversidade, essa falta de permissão para que outros credos participem, sequer não existe na sociedade. A briga é essa. Na sociedade, nos juntamos à luta em defesa da liberdade religiosa, mas pela preservação da escola pública. Esse fórum aqui devia, sim, não estar discutindo os 12 bilhões ou mais que o município do Rio de Janeiro vai gastar pagando professores de ensino religioso, mas discutir por que é que o prefeito do Rio de Janeiro não aplica os 25% previstos na educação. Por que só aplicou 18% no ano passado? Por que não aplica 42%, como esta Câmara aqui já aprovou, e o município já aprovou isso e já aplicou uma vez? Por que não se discute a falta de professores? E vamos criar mais 600 professores. 600 não. No mínimo precisariam ser o triplo para garantir a tal da diversidade religiosa. Não há funcionários, não há inspetores de alunos. As merendeiras estão sendo chamadas agora num concurso de 480 porque a lei está exigindo, a justiça está exigindo. Não há creche para todas as pessoas, para a família. Gente, existem muitas outras discussões sérias a serem feitas aqui, que vão, sim, elas, garantir a qualidade do ensino que nós precisamos. A qualidade que os professores não conseguem, com esse salário base de R$ 1.035, garantir no seu dia a dia. Porque sequer conseguem pagar ou comprar livros para se atualizar. Essa é a discussão que a Câmara dos Vereadores, da qual eu tenho orgulho de já ter pertencido um dia, deveria estar fazendo. E o Fórum em Defesa das Liberdades Religiosas é um fórum social, não pode passar por dentro da escola. Não é a escola que vai resolver o problema da falta de democracia que há no dia a dia. Dona Florinda, eu preciso concluir. Finalmente, eu gostaria de conclamar a Câmara que procure os professores, os alunos, os pais dos alunos, que sequer sabem dessa discussão, e que votem contra esse projeto. E mais do que isso, que cerremos fileiras
para revogar o que a LDB diz hoje sobre o ensino religioso na escola, que foi um erro, fruto do lobby daqueles que tinham interesse em fazer disso, enfim. A última coisa, pessoal, ninguém falou aqui em nenhum momento que não será o erário público a custear isso. Essa é a grande questão. O grande problema da escola pública é verbas. Verbas mal aplicadas, verbas mal dirigidas, verbas que não são sequer informadas para nós. E nisso o CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, quer contar com a Câmara dos Vereadores e todas as representações religiosas. E os não religiosos também. Ok, muito Obrigada. obrigado. Senhor Luiz Antônio